Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Todo mundo animado aí? Eu dou uma olhadinha assim, ó, tem uns sorrisos. Isso é bom, isso anima a gente. Olhar para você quando a gente olha, ó, as pessoas assim, a gente, meu Deus, socorro, nos ajude. Mas que bom que vocês estão bem. Vou aqui separar o texto, a mídia vai me ajudar aí, certamente. Minhas anotações, porque eu só consigo me organizar e me sentir segura escrevendo. Então, estão aqui os meus textos. Ícaro, desista, amigo, não funciona, não vou te dar minhas anotações. Sempre ele me pede para me abusar também, né? Então, é isso, meus amigos. Eu queria falar com vocês nessa manhã sobre um tema muito, eu acredito, muito atual. Eu gosto de uma teologia que faz uma leitura dos nossos dias, porque parece que, às vezes, a gente lê as Escrituras e a coisa ficou para trás. E não faz muito sentido o tempo de Jesus, o tempo dos apóstolos, profetas. Então, eu gosto de uma teologia que se comunica com o meu tempo, que vai me ajudar a ler os meus dias e corresponder àquilo que o Senhor está falando para esse tempo. Então, é mais ou menos isso que eu quero contribuir nessa manhã aqui com a igreja. Então, eu dei um tema para esse texto aqui, para esse momento que a gente vai ter junto, que é o seguinte: a guerra cultural é a batalha dos nossos dias. Uma guerra cultural. A gente sabe que essa guerra cultural não começou agora. A gente bem sabe. Essa batalha cultural ela já existe há muito tempo. O texto base que eu vou trabalhar com vocês aqui é 2 Coríntios, se a mídia quiser aí já. Não precisa ser agora, mas 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Abra a sua Bíblia, meus irmãos. Quem trouxe Bíblia, abra a sua Bíblia. Verifique comigo aquilo que nós vamos falar, os textos que serão citados. É tão importante para que a nossa mente também não se perca, a gente se distraia. Então, tenha a Bíblia aberta. 2 Coríntios 2. Ok. Eu fiquei pensando já há um bom tempo sobre a importância da Igreja do Senhor, sobre o discernimento, de nós termos discernimento. Nós não podemos viver os nossos dias sem discernir os nossos tempos, o nosso tempo, a nossa geração, a nossa cultura. Isso é viver como tolo, isso é viver como alguém que não compreende aquilo que Deus está fazendo. Então, é muito importante a gente buscar esse discernimento. E aí nós vamos ler esse texto aqui de Paulo, lá em Coríntios, e vamos seguir aqui com a nossa mensagem dessa manhã. Cadê? Peguei uma Bíblia com a letra pequena, mas vai dar certo. A partir do 3, já está aqui? Ok, vou ler por aqui que fica mais fácil. Paulo vai dizer o seguinte: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Veja bem, olha o que Paulo está dizendo. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo, o fim de tudo isso, é para torná-lo obediente a Cristo. A tradução é um pouco diferente, mas é isso. Paulo aqui, nessa carta, Paulo escreve a essa igreja em Corinto, falando um pouquinho sobre a igreja. É uma igreja, uma cidade, Corinto, ali, muito forte no comércio. Dentro da cidade também havia o templo ali de Afrodite, então era uma cidade, um lugar assim, que havia uma prostituição muito forte naquele lugar. Homens, através das rotas de comércio ali, paravam na cidade só para ir ao templo, para se prostituir, para viver uma vida de promiscuidade. E aqui Paulo está num processo de... Paulo foi um apóstolo, né, que foi enviado aos gentios. E a missão de Paulo é esclarecer isso a essa igreja. Então, essa igreja está envolvida ali dentro dessa idolatria de forte comércio, desenvolvimento econômico, muitas filosofias, muitos sofismas, e Paulo está inserido nisso aqui. E nesse cenário, nessa igreja ainda jovem, uma igreja jovem no sentido de pouco tempo, né?
uma igreja ainda vulnerável, cercada por muitas pressões culturais. Paulo traz essa mensagem aqui de 2 Coríntios que nós lemos, mas Paulo aqui, nesse contexto, o que está acontecendo? Por que Paulo escreveu isso? Que ele, embora fosse homem, ele não lutava com as armas humanas e naturais. Por que Paulo estava dizendo isso? O texto, se vocês lerem tudo, vocês vão perceber que Paulo estava sendo questionado. As pessoas estavam questionando o apostolado de Paulo. Pessoas infiltradas ali, que começaram a passar na igreja, ir à igreja, estar no meio do povo de Deus. Paulo começa a ser questionado sobre a autoridade dele com relação ao apostolado. E aí, o que eu trago isso com relação à cultura? É que nós precisamos discernir aquilo que está acontecendo aqui nesse contexto e trazer isso para os nossos dias. A nossa guerra nos nossos dias não é uma guerra, por isso que Paulo fala de fortaleza. Quando a gente pensa em fortaleza, antes, né, num tempo mais antigo, a gente pensa em quê? Em cidades fortificadas, com muros altos e uma estrutura de proteção humana. E aí Paulo está dizendo, olha, eu não vou lutar com vocês com armas naturais, porque eu não estou preocupado em destruir fortalezas físicas. Não é sobre a cidade, não é sobre muros, não é sobre territórios. Eu vou lutar com vocês com as armas que eu tenho, que são armas espirituais, porque eu não vou lutar com as armas deste mundo. Paulo entendia que aquele questionamento, Paulo estava sendo questionado acerca da sua autoridade, mas Paulo entendeu que não era sobre ele. Que o que estava sendo questionado era a mensagem que Paulo carregava. O que estava por trás desse questionamento não era necessariamente Paulo, pessoa física, mas era o que Paulo carregava, a pregação do evangelho de Paulo, e isso estava sendo confrontado. Então, Paulo vai trazer isso para a gente, que nós precisamos discernir todo o ataque, toda a guerra da qual estamos inseridos nos nossos dias. E Paulo vai dizer aqui que eu poderia dizer que Paulo está dizendo, olha, vocês estão envolvidos numa cultura relativista, de uma moral que ela é relativa, de fortalezas que foram construídas nas mentes de vocês, mas eu sei que o que está por trás disso não é humano, não é natural. E aí Paulo se coloca nesse lugar de olhar para a igreja e dizer, olha, não é sobre ideias, não é sobre cargos, não é sobre posições, não é sobre territórios. A minha luta não é contra essas coisas. E aí eu fico pensando que nós, enquanto igreja, será que a gente tem esse discernimento? Paulo aqui está sendo questionado sobre o seu apostolado. E ele se posiciona em um lugar de dizer, não estou preocupado com o título que eu carrego. Eu sei o que está por trás dessa confusão causada no meio da igreja. Eu sei quem está por trás dessa ideia. Eu sei quem enviou vocês. Paulo tem esse discernimento espiritual e ele se posiciona dessa forma. Então, nós precisamos, irmãos, pensar sobre o que a cultura está propondo para nós, quais são os nossos dias e como a gente vai se posicionar diante dessa batalha. Perceba, não é sobre discurso, é uma guerra de ideias, de narrativas. Paulo sabia que o que estava sendo falado sobre ele naquele momento, não tinha a ver necessariamente com ele. Era sobre o que ele carregava. E isso vai trazer para a gente aqui esse primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês. Essa guerra de narrativas, essa guerra que nós vemos na cultura, é uma expressão de uma guerra. E aí eu fico me perguntando, será que a gente, cristão do século XXI, a gente entende que o tempo que a gente está vivendo, nós estamos em guerra? Será que você entende? Será que a sua vida está tão tranquila assim, tão de boas, e que você está vivendo a sua vida como se tudo estivesse bem? Porque a sensação que eu tenho é que cada dia está pior. Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão que a cultura, as pressões culturais dos nossos dias, está trazendo para nós esse peso que parece que cada dia está pior. É uma tensão, é uma pressão que nós estamos vivendo tamanha. Então, ali em Corinto, nós vamos perceber que as pessoas não estão se levantando contra Paulo, necessariamente. As pessoas estão se levantando contra o Evangelho de Deus, porque Paulo foi instituído apóstolo para os gentios. Paulo estava em missão.
E Paulo discerniu isso com muita clareza. Não é sobre mim. Eles não estão preocupados, porque eles podem até me matar. Eles querem parar a missão, parar o propósito de Deus, o cumprimento de Deus. Paulo foi levantado para cumprir uma missão, levar o evangelho do reino aos gentios. Só que ali no meio da igreja, no meio daquele tempo, levantou-se pessoas para questionar isso, para parar Paulo, para fazer com que o evangelho fosse impedido de ser pregado. E hoje, quando a gente olha os nossos dias, a gente precisa ter esse mesmo discernimento, porque senão nós vamos lutar com as nossas próprias armas. E aí vamos voltar ao texto depois que nós lemos para ver os detalhes. Mas quando eu olho para a história, aí como o irmão já falou aí, muita gente já sabe, né? Sou professora, e quando a gente olha para a história, a gente vai ver que esse tempo que nós vivemos hoje, pós-moderno, não começou, essa guerra não começa aqui. Nós temos aí filósofos, nós temos aí narrativas que vêm sendo construídas, sofismas que se levantam contra o conhecimento de Deus para formar um tipo de gente que se opõe a Deus, na forma de pensar, na forma de viver e na forma de agir. Então, a gente vê um movimento muito conhecido chamado Iluminismo. O que é que o Iluminismo diz para nós? Somos uma igreja de muitos jovens e universitários, e vocês estudam e veem isso, são confrontados diariamente com essa filosofia de dizer que Deus não importa mais, tira Deus da história, agora vamos em busca da autonomia, e essa autonomia vem por meio da razão. O homem tira Deus da história para agora ser autônomo e pensar a partir da razão, do seu conhecimento. Então, somos hoje uma sociedade pós-moderna que o que a ciência diz é mais importante do que a escritura. Não, mas a neurociência... Eu estudo neurociência, né? Então, enfim. Mas a neurociência diz isso, a psicologia diz aquilo, os filósofos dizem aquilo outro. E nós estamos no meio de uma cultura cheia de muitas vozes. E nós estamos como um povo perdido no meio de muitas vozes, porque nós não estamos lutando com as armas que Paulo aqui está nos dizendo. Embora eu seja homem, eu não vou lutar, ou seja, eu não vou me apropriar de armas que não foram dadas para mim. Nós, cristãos, não podemos abraçar essas ideias, não podemos abraçar as narrativas em detrimento à Escritura. E isso é muito perigoso, porque nós vamos ver aqui ideologias e narrativas sociais que vão prometer redenção sem cruz e sem Cristo. E aí nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber que tipo de narrativa e ideia, porque a cultura está construindo argumentos cheios de sofismas para nos confundir. E nos prometer narrativas que trazem redenção, justiça sem cruz e sem Cristo. Mas nós, como cristãos, precisamos ter discernimento e sabedoria para discernir os nossos dias e não sermos cooptados por esse tipo de narrativa. Do contrário, nós estamos trocando Cristo e colocando outra coisa no lugar de Cristo. Abraçamos a ideia de que o homem agora é o centro, e aí a gente entra nessa ideia, que é o que eu sinto, o que eu desejo, a verdade absoluta deixa de ser absoluta e passa a ser a verdade que eu acho que deve ser. A banana vira mamão, mamão vira limão, e a confusão se estabelece no nosso meio, e nós cristãos estamos no meio dessa guerra. E muitas vezes sem discernir isso. E muitas vezes sendo levados por uma onda de narrativas, moldados por essas narrativas sem discernir. Eu lembro que uma vez meu filho, eu acho que ele lembra, está aí trabalhando na mídia, ele estava estudando os filósofos e deixa eu ir olhar isso aqui. E dentre um dos filósofos que ele estava estudando, estava lá Rousseau. Todo mundo conhece Rousseau. Sabe que Rousseau defende a ideia que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Um adolescente. Cristão, nasceu num lar cristão e tal, mas adolescente. E eu sentei com ele, eu lembro como se fosse ontem, que a gente na cozinha assim de casa, eu disse, vem cá, filho, lê isso aqui. Você está percebendo alguma coisa aí? Leia de novo. Eu pedi para ele ler umas 3 vezes. O que isso aqui tem a ver com o cristianismo? O que a palavra de Deus diz para a gente sobre isso aqui?
E eu fui construindo com ele a perspectiva de que ele pudesse enxergar qual era o sofisma que estava por trás disso. Porque nós sabemos que nós nascemos com o pecado. Não é a sociedade, não é algo exterior que nos corrompe. Já nascemos corrompidos. Nascemos do pecado. A Bíblia diz isso, mas naturalmente a gente está sendo levado a abraçar narrativas. Então, se é a sociedade que corrompe o homem, o problema está na sociedade. Vamos organizar a sociedade, vai dar tudo certo. Uma narrativa de redenção sem cruz e sem Cristo. Paulo está dizendo, no meio de uma geração, no meio de uma cidade super desenvolvida, super avançada, Paulo estava dizendo, olha, embora eu seja homem, eu não vou usar essas armas para me defender, porque eu sei que vocês não estão lutando contra mim, eu sei que vocês estão combatendo, vocês estão querendo destruir a mensagem que eu carrego. Então, eu preciso usar outras armaduras. Então, perceba, não existe mais verdade. Dentro da igreja, a gente vê, irmão, não é bem assim. Quem é que fala não é bem assim? Em Gênesis 3. Será que Deus disse isso? Às vezes, dentro da igreja, você diz, olha, a palavra do Senhor diz isso. Não, isso é muito radical, calma lá. Crente dentro da igreja, usando e vivendo as armaduras do mundo. E, às vezes, a gente não está percebendo que estamos abraçando aquilo que está fora. Por quê? Nos falta discernimento do Espírito. Nos falta conhecimento da palavra. Nos falta sujeição à palavra. E nós precisamos despertar, porque os dias são maus. Nós não estamos brincando de ser cristão. Ou nós somos ou não somos. Ou abraçamos a verdade de Deus ou as narrativas que está posta para nós. Nós precisamos escolher a quem servimos e qual reino estamos participando. E isso se revela no dia a dia. Jesus disse... Eu sou o João, todo mundo conhece o texto. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Jesus está dizendo para nós, a serpente vai trazer sempre essa mensagem para distorcer a mensagem do Evangelho. Então, perceba, a ideia da cultura é uma ideia, são narrativas que se rebelam contra o conhecimento de Deus. Paulo deixa isso claro. São sistemas de ideias, narrativas de ideias que se opõem a Deus, que se rebela contra Deus para dizer, olha, a partir de agora você faz da sua vida o que você quiser, você é autônomo, você pode. Você é o queridinho do papai. Você está no centro. Deus existe para fazer todas as suas vontades, porque você é amado. Jesus foi tão amado que foi crucificado. O amor de Deus foi tão grande que foi revelado no derramar do sangue do seu Filho. O amor do Pai é grande. Mas ele não existe para fazer as nossas vontades. Então, perceba aqui, quando Cristo fala para a gente assim, olha, eu sou o caminho. Eu sempre brinco porque eu sempre lembro desse texto infantil, infanto-juvenil. De Alice. Quem já leu Alice aqui no País das Maravilhas? Só tem adulto, né? Mas, enfim, professores têm essa. E quando eu penso no caminho, eu lembro da história de Alice. É um livro da literatura clássica infanto-juvenil que vai contar a história de uma menina que, enfim, entra numa jornada de descobertas. E chega um momento que a Alice ela entra em uma bifurcação. Quem não sabe o que é bifurcação, é uma linha reta e chega em determinado momento você tem que escolher para que lado você vai. E nessa bifurcação, Alice encontra um gato. E aí Alice chega para o gato e pergunta, qual a direção eu devo tomar? E aí o gato responde, para onde você quer ir? A Alice diz, não sei. A moral da história é, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o caminho, a escritura, o evangelho, você vai ser cooptado por qualquer narrativa que te prometa uma salvação, que te prometa justiça, que te prometa qualquer coisa nesse mundo sem Cristo, porque você não sabe para onde você vai, você está vivendo sem discernir os tempos, sem discernir aquilo que Deus está fazendo, sem discernir que estamos em guerra. E a gente precisa despertar dessa sonolência, dessa estupidez cristã de não discernir os nossos dias.
e não saber aquilo que está acontecendo no nosso tempo. Então, eu costumo dizer, até escrevi para não esquecer aqui, parece que vivemos numa geração de Alice. Parece que estamos numa geração de Alice. Uma geração perdida, buscando algo que não sabe o que é. Ou o que quer. Só está buscando. Se entorpecendo, mas não sabe qual destino, de fato, está seguindo. Então, todas essas vozes da nossa cultura que se levantam contra o conhecimento de Deus, qual é a finalidade? Distorcer a verdade do Evangelho. E Paulo, para enfrentar essa oposição, Paulo discerniu isso. Todas essas vozes que estão se levantando contra mim são distorções para parar o Evangelho, para parar a mensagem, para nos intimidar, para nos fazer recuar, porque crente quer entrar numa forma, tipo, às vezes a gente tem receio, não sei se você passa por isso, às vezes de falar de Cristo porque a gente quer ser legal, quer ser alguém moderno, quer ser alguém do nosso tempo. E aí, às vezes, a gente está se acovardando de falar do Evangelho. Então, Paulo vai deixar claro, bota o texto aqui para a gente, rapidinho de novo, por favor. Paulo vai deixar claro que as armas da milícia, minha tradução fala isso, olha as armas da nossa guerra, do confronto que está estabelecido entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, as armas da minha milícia, da nossa milícia, não são deste mundo. Então, eu não posso abraçar essas coisas, porque essas coisas são distorções, são vozes contrárias que me afastam do conhecimento de Deus, que me afastam do propósito de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Elas não são carnais, eu não vou me associar a elas. Eu não vou fazer parte disso. E sim, elas são poderosas em Deus para destruir. É interessante que Paulo não fala, né, quais são as armas no texto. Eu achei isso muito interessante. Paulo não vai deixar claro, assim, dizer, olha, a arma é essa, a arma é aquela. Mas ele fala de guerra, ele fala de arma, porque o que se estabeleceu ali contra Paulo era uma narrativa, uma guerra de ideias. Não, esse cara aí é apóstolo mesmo? Não, mas quem ele andou com Jesus? Ele tem autoridade? Quem enviou? Começaram a questionar isso na vida de Paulo. Paulo disse, cara, isso aí não vem deles. O que eles estão armando e traçando vem de outro sistema de ideias e eu não vou agir com eles, porque eles poderiam, Paulo poderia chegar, chama todo mundo aí. Esse Paulo colérico, chama todo mundo aí. Que negócio é esse, rapaz? Você está falando de mim, você me conhece de onde? Já foi na minha casa? Mas Paulo disse, eu não vou entrar em discussões vãs. Eu não vou perder tempo chamando eles. Não é isso que eu vou fazer. Calma lá que eu vou chegar. Então, Paulo chega a um consenso, se você for ler as cartas de Paulo, ele vai dizer que essas armas, elas são poderosas em Deus. E aí, quais são as armas? Eu anotei aqui para a gente ver junto. Alguém pode... Ainda nesse texto, calma. Eu gostaria de olhar o texto, deixa ele aí, para pensar sobre o que são essas fortalezas, né, do tempo de Paulo e dos nossos tempos. Já falei sobre isso, do nosso tempo. São argumentos, pensamentos, narrativas e filosofias que são construídas aqui dentro, na mente de cada um de nós, talvez, e do mundo. Então, são essas fortalezas que se opõem contra o conhecimento de Deus. Não foi assim, não, quando você se converteu? Porque eu, quando quando Cristo me encontrou e me converteu, eu tinha muitas ideias. Eu sempre falo lá em casa, eu já sou casada há 20 e tantos anos, a gente parou de contar, né, amor? Não lembro mais. Mais de 20. Quando eu me converti, parei de contar também. Gente, eu falava, eu não quero casar. Olha só, eu tenho 20 e poucos anos de casada. Eu não quero casar, eu não quero ter filho, eu quero viver minha vida livre. Era isso que eu dizia. Tanto é que quando eu fui para a igreja, Jesus me achou mudando, mãe ainda ficava assim, oxe, vai casar, você tem certeza? Mas você disse que não queria casar, você não disse que queria ter filho, que queria ter essa vida. Porque eu queria viver a vida louca, gente. Porque para mim isso era liberdade, viver uma vida livre. Porque foi construído em mim com base nas minhas experiências, obviamente, mas com base naquilo que eu via, naquilo que me era dito como bom, como belo e verdadeiro, é viver a vida livre.
Então, Paulo está dizendo, esse tipo de pensamento são as fortalezas que se levantam, até que Cristo vem e destrói tudo. E alguém que dizia que não queria casar, casada há mais de 20 anos, como seu marido, glória a Deus, e mãe de 2 filhos adolescentes aí na batalha, na luta, firmes e fortes, porque só o evangelho pode fazer isso. Se minha mãe, se alguém me encontrasse, me chicoteasse, me batesse, me proibisse, não ia converter esse coração. Só o evangelho pode fazer isso. E a altivez que Paulo fala no texto, em algumas traduções, Paulo vai falar sobre a altivez, toda a arrogância. Que arrogância é essa? A que nós construímos achando que podemos viver sem Cristo. Achando que o nosso plano, o nosso padrão de vida é melhor do que aquilo que a Escritura diz. E por isso nós vivemos uma vida, alguém falou aí na EBD em algum momento, por que a gente vive tão ansioso? Por que a gente está inserido em uma geração materialista e a gente vive para ter sempre mais e não temos contentamento? Porque estamos abraçando as narrativas desse tempo. De que ter vale mais do que ser. E aí, quais são agora, então, pensamos, quais são as fortalezas, pensamentos, sofismas, narrativas, raciocínios? Lembra que eu falei do iluminismo lá atrás? É essa a ideia. O que você pensa é mais importante. A sua razão está acima de qualquer coisa. A ciência disse que, antigamente dizia que comer ovo cru, acho que era isso, tinha um problema. Agora diz que não tem mais. E a gente abraça a ciência como uma verdade absoluta. Não deveríamos. Deveríamos desconfiar desse sistema. Claro, não descartar 100%, tá, gente? Não cheguemos aos extremos. Mas devemos abraçar 100% a Escritura. E como derrubamos essas fortalezas? Como nós podemos derrubar as fortalezas? É aí que Paulo vai trazer a resposta para nós. Abra aí a Escritura, por favor. 1 Coríntios 1, de 17 a 25. Paulo vai dizer, na carta, primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, ele vai dizer quais são as armas que nós devemos usar para destruir as fortalezas. Vamos lá? Deixa eu ver o horário para não me perder. Ok. É grande, né, o texto? Vamos lá. Paulo vai dizer aqui na primeira carta, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Olha o que Paulo está fazendo, a mesma coisa. Abrindo mão de armaduras e armas ali que são humanas, que são naturais. E ele entende que a missão dele era batizar. Não enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não anule a cruz de Cristo. Próximo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E esse poder que anula as fortalezas. Próximo. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Essa é a armadura que nós precisamos ter e foi a que Paulo usou para combater os opositores do seu tempo, aqueles que se opuseram à missão de Paulo. Paulo não usou nenhuma sabedoria do seu tempo. Paulo disse, eu fui levantado para pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é que desfaz e tira todas as fortalezas, os sofismas, as narrativas, os enganos que nos afastam da verdade e do conhecimento de Deus. Então, nesse tempo, meus irmãos, nós precisamos estar convictos
do nosso tempo, das armaduras, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor nos deu a arma de guerra, a pregação do Evangelho. Essa é a arma que nós precisamos usar no nosso tempo. Nós precisamos ter convicção de que estamos em uma luta, e se nós formos usar a nossa sabedoria, o nosso currículo, o nosso diploma, a nossa formação acadêmica, a nossa filosofia, Platão está aí para quem quiser lê-lo. Em A República, ele vai traçar perfeitamente qual a estrutura de uma sociedade justa. Está lá escrito. Mas é totalmente ateísta e humanista. Abrace isso, você estará perdido. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você vai, quem Cristo é e aquilo que Ele tem ordenado à sua igreja, quais são as armaduras que nós devemos abraçar, você abraça qualquer narrativa. E é tão lindo, gente, tão lindo esse livro, mas ateísta e humanista. A gente lê porque tem que ler, né? Mas nós precisamos ter cuidado com essas narrativas, porque nós precisamos ter a consciência, estou acabando, de que nós estamos em uma guerra. A principal palavra desta manhã para nós é: estamos numa guerra. E a cultura é uma expressão visível das estratégias, das armaduras que Satanás tem usado nessa guerra. E quais são as estratégias e as ferramentas que nós, como igreja, estamos usando? Será que a gente tem se envolvido apenas em debates filosóficos, de argumentos, de convencer o outro daquilo que eu penso é correto? Porque eu posso usar todo o meu vocabulário, que é fraco e pequeno, e não convença e não destrua a fortaleza que está impedindo o outro de conhecer a Deus. Mas Paulo está dizendo na carta aos Coríntios, na primeira carta, olhe, o Evangelho é o poder de Deus. E é nesse poder da pregação do Evangelho, fiel do Evangelho, que nós precisamos abraçar. Não o Evangelho coach, não estratégias humanas de fazer com que a gente sinta coisas, de que a gente tenha a sensação, a pregação fiel do Evangelho, que vai nos confrontar o nosso pecado e dizer, olha, não é a sociedade que te corrompe, não é seu chefe que é mau, não, você nasceu com o pecado, você é pecador, e por isso você precisa de Cristo. Nessas narrativas que vão nos apresentar redenção sem cruz e sem Cristo, é a narrativa de Satanás, porque ele vai dizer, será que é assim? Foi isso mesmo que Deus disse? Meus irmãos, nós precisamos entender que essa guerra já está vencida, e essa é a beleza do Evangelho. A luta já está vencida, por isso nós precisamos ouvir o que a Escritura está nos dizendo, aquilo que Cristo diz, porque nós não estamos batalhando para vencer. A luta já está vencida, Cristo já destronou principados e potestades na cruz. Já está vencida, nós lutamos a partir da vitória de Cristo na cruz. Por isso nós nos levantamos com autoridade na pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Não estamos lutando para ver quem vai ganhar no final. A batalha já está vencida. Nós lutamos porque Ele já venceu. E por isso Ele nos convoca para essa guerra. Mas nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos ter clareza sobre o que Cristo está nos dando, qual é a nossa arma. E aí a gente percebe que facilmente a gente se inflama nessa cultura de guerra que se estabelece. A gente fica logo irritadinho, né? Nervosinho na carne, porque a gente quer convencer o outro que aquilo que a gente pensa e acha é o certo. Mas será que tem evangelho nisso? Tem evangelho? Se tem evangelho, tem poder. E se tem poder, tem vitória. Nós precisamos discernir naquilo qual é a ideia que eu tenho defendido. Tem evangelho? Se tem evangelho, tem vitória.
Mas se tem ideias, se tem ideologias, se tem narrativas outras, meu irmão, vira confusão. E aí a vitória já não é mais garantida, porque nós estamos construindo as nossas próprias armas. E Paulo disse no texto que nós lemos, embora eu seja homem, eu não vou lutar. Eu não vou me apropriar dessas armas humanas, naturais, porque elas são falhas. E eu quero ler um último texto aqui com vocês sobre... será que eu fechei a linha Jesus? Acho que não. Eu queria que você abrisse aí, ainda na carta aos Coríntios, 2 Coríntios 4. Nós precisamos entender que proclamação do Evangelho não é, meus irmãos, mais um discurso. Não é mais um entre tantos discursos. Não é mais uma narrativa entre todas que são postas para nós. O Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. Nós parece que estamos perdendo a ideia de que o Evangelho é poder de Deus. E o poder de Deus é que vai destruir fortalezas dos nossos dias. Não é por força, não é por violência, não é por movimento, não é quantas bandeiras, quantas vezes a gente vai para a rua, quem está no governo, quem sai do governo. Não é sobre isso. Paulo disse, olha, essa oposição aí eu sei bem de onde vem e eu sei bem como eu vou lutar. Não é sobre aquilo que as pessoas estão falando, mas sobre as ideias que estão por trás dessas palavras. Vamos ler o texto. 2 Coríntios 4. A partir do versículo 4. Sim, esse eu peguei aqui agora. Viu? Lembrei desse texto. Diz o seguinte, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulo é todo aquele que não crê, né? No Cristo aqui. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Veja aqui, olha como Paulo, ele vai se despir de todo o conhecimento que ele tem. Gente, vocês sabem que Paulo era um homem de alta cultura. Ele vai dizer no 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui mais uma vez que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que eles não conheçam a verdade. Mas nós temos a arma correta para lutar os nossos dias. A pregação fiel do Evangelho. A pregação fiel do Evangelho, mas nós precisamos também olhar para nós. Quando falo incrédulo, eu fico, ai meu Deus, será que está tudo organizado? Tem uma parte aqui confusa ainda. Eu faço esses questionamentos no Espírito e peço ao Senhor. E aí eu quero trazer para vocês, será que aquilo que você pensa, aquilo que você acredita nessa manhã, é importante que você, se não fizer aqui, faça, pelo amor de Deus, em algum momento da sua vida. Será que aquilo que você pensa está sendo filtrado pela luz do Evangelho? Os seus pensamentos, os seus desejos, os seus projetos, aquilo que você tem para a sua vida está de acordo com o que a Escritura diz? Será que aquilo que você pensa, faz e vive no seu dia a dia, no ordinário, honra a Jesus? Ou nós temos uma vida dupla de estar domingo na igreja, levantando as nossas mãos, e ao sairmos daqui, temos outro tipo de vida, abraçando outra realidade espiritual, abraçando sofismas, abraçando narrativas que está cada vez mais nos afastando do conhecimento de Deus, da verdade, da luz do Evangelho. Será que na nossa casa, com os nossos filhos, o marido com a esposa com o marido, nós temos a Escritura como o centro dessa casa? Será que o Evangelho é pregado dentro da sua casa?
Será que é o evangelho que está sendo pregado para os seus filhos? Ou os seus filhos, os nossos adolescentes, as nossas crianças estão sendo tragadas pela narrativa desses dias? Nós precisamos sondar as nossas vidas dentro da igreja, permitindo também que esse evangelho, como eu falei antes, coach. Os pastores, alguns, estão estudando técnicas de linguística, para saber o que falar, na hora que falar, como utilizar o som para sensibilizar as pessoas. Estão abraçando as narrativas do seu tempo e abandonando o evangelho, lutando com armas naturais, homens pregando evangelhos de homens. E Paulo disse, embora eu seja homem, eu não vou usar as armas desse mundo, as armas humanas, porque me foi dado o poder de pregar o evangelho, e o poder do evangelho é que destrona fortalezas das mentes e dos corações. Paulo tinha essa clareza. E no contexto da sociedade, nós precisamos olhar para os nossos dias e questionarmos: nós estamos vivendo como cidadãos do reino ou como cidadãos desse mundo? A batalha que nós estamos enfrentando fala sobre uma vida do reino ou uma vida segundo o conhecimento e os padrões deste presente século. Eu não sei, não tenho como saber, graças a Deus, mas você sabe. Jesus também sabe. Jesus sabe. Porque Ele sabe o nosso levantar e o nosso assentar. Conhece os nossos pensamentos e antes que haja uma palavra na nossa boca, tudo Ele já sabe. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Nós precisamos perceber que há uma guerra cultural, e essa guerra cultural é um reflexo não apenas de ideias, mas de uma guerra espiritual. Uma guerra que não começou na Idade Média, na Idade Antiga, começou no Éden, onde a voz da serpente, ela atuava para distorcer a verdade do Evangelho. Mas como nós que conhecemos a verdade, estamos nos movimentando nessa guerra, quais são as armas que nós estamos usando? Quais são as armas que nós estamos escolhendo para lutar nesses dias? São armas humanas, naturais, de conhecimento, de sabedoria humana? Ou da pregação fiel do Evangelho? De anúncio de uma realidade eterna? Será que nós acreditamos que o Evangelho é verdade? Que é a única história verdadeira nos nossos dias? Ou estamos dividindo a nossa vida com outras narrativas, outros amores, outros deuses? Paulo tinha plena convicção do seu chamado, para que ele foi enviado, o tempo que ele estava vivendo e as armas que ele ia usar no seu tempo. Que fé poderosa, meus irmãos. Que fé poderosa que nos ensina, que nos desperta a essa realidade dos nossos dias. Estamos como cristãos adormecidos. Parece que a gente não discerne mais as coisas. E qualquer coisa que diz, a gente abraça hoje, amanhã já abraçamos outra realidade, e amanhã outra, são muitas vozes. E nós, como Alice, que não sabemos para onde ir. A palavra do Senhor diz: Pai, para onde nós iremos? Como num lugar de um caminho com direções diferentes. Aí a palavra vai dizer: os discípulos chegaram diante de Jesus e disseram: Senhor, para onde nós iremos, Senhor? Se só você tem palavras de vida eterna.